Olá, então meu nome é Rayane Guidi, eu sou bióloga, sou mestre em psicobiologia e hoje vou falar um pouquinho sobre ecologia visual de primatas, mais especificamente sobre a visão de cores. Então, para a gente se situar um pouquinho, a gente está saindo da grande ecologia, entrando na ecologia comportamental, mais especificamente na ecologia sensorial, e dentro da ecologia sensorial a gente vai falar sobre a visão, que é o que a gente chama da ecologia visual. E aí, neste livro aqui, os autores falam que a ecologia visual ela é o estudo, né, de como esses animais usam os sistemas visuais para atender suas necessidades ecológicas, como que esses sistemas evoluíram e como que eles são especializados para as tarefas visuais específicas. Ou seja, a gente está olhando para a visão, vendo como esse sistema visual ele é capaz de influenciar o comportamento do indivíduo e como esse comportamento, né, como esse animal vai se comportar com o seu ambiente e como que ele vai atender então suas necessidades ecológicas. Para a gente ter uma perspectiva evolutiva, né, de como que se dá a visão de cor, a gente tem um ancestral aqui comum dos vertebrados sendo tetacromato, ou seja, ele possui 4 fotorreceptores na retina. Isso se mantém aqui para as aves, então até as aves modernas elas ainda são tetacromatas, mas para mamíferos a caminhada evolutiva é um pouquinho diferente, né? Então nós temos um ancestral em comum dos mamíferos aqui ainda sendo tetacromata, mas com a queda dos dinossauros, o surgimento dos primeiros mamíferos, esses são dicromatas. E aí vale a gente lembrar também que esses animais tinham um hábito um pouco mais noturno do que diurno, né? E primatas, em geral, possuem um hábito diurno e ao longo aí também da sua caminhada evolutiva, eles passaram por um processo de duplificação genética, né, através de uma mutação, que permitiu que esses indivíduos, então, tivessem novamente mais um fotorreceptor na sua retina e se tornassem, então, animais tricromatas. Isso vale também para nós humanos, que também somos primatas. E aí, a gente entra aqui no âmbito dessa pergunta, né? Por que os primatas passaram a ter essa capacidade? Qual é a vantagem de se ser um tricromata? Qual é a vantagem da manutenção da dicromacia? Então, é isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui nessa apresentação. A gente vai dar uma olhadinha no sistema visual para a gente entender o que é uma visão de cor, o que causa a visão de cor. Vamos dar uma olhada num olho. Esse é um olho humano, mas ele serve muito bem para o olho de um primata. Então, no fundo do olho a gente tem a retina e é na retina que se encontram os fotoreceptores. A gente tem de dois tipos, a gente tem os bastonetes e temos os cones. Os cones são esses coloridinhos e são esses que a gente diz que são os grandes responsáveis pela visão de cor. E aí, essa é uma retina característica de um tricromata, de um humano, né? Então, nós temos um bastonete verde. Esse bastonete verde ele é responsável por absorver comprimentos de onda médio. Temos um do tipo vermelho, esse é responsável por absorver comprimentos de onda longo, e o azul responsável por absorver comprimentos de onda curto. E é a comparação entre esses fotoreceptores que então vai ser capaz de estar auxiliando no processo de percepção da cor pelos indivíduos. Eu trouxe uma simulação para a gente dar uma olhadinha, né? Porque a gente sempre se pergunta, nossa, mas como é que é a visão de um dicromata? Como é que é a visão de um tricromata? Então, nesse primeiro quadradinho, a gente tem a visão de um tricromata, que possui os 3 fotorreceptores, né, absorvendo no azul, na faixa do verde, na faixa do vermelho. E aqui, como a gente está falando de humano, essa simulação trouxe os 3 tipos de daltônicos que a gente tem. Então, nós temos a protonotopia, em que não tem absorção dos comprimentos de onda longo, no vermelho. A deuteranotopia, que não tem absorção do comprimento de onda médio, na faixa do verde. E a tritanotopia, que ela é um pouco mais rara, né? Ela é bem mais rara, na verdade. E não tem absorção do comprimento de onda ali curto, na faixa do azul. Então, a gente consegue perceber que a protonotopia e da deuteranotopia não tem muita diferença, né? Fica uma imagem mais ou menos parecida, vão ser sutis as diferenças, mas a gente tem uma visão de cor um pouco mais rica quando a gente fala numa tricromacia e uma visão diferente quando a gente dá uma olhada na tritanotopia, né?
Então, já entrando um pouquinho aqui na discussão primatas, né? A gente vai dar uma olhadinha nessa arvorezinha filogenética, onde a gente está saindo de um ancestral comum dos mamíferos, e esse ancestral, então, dá origem aos mamíferos gerais, que são todos dicromatas, representados pelo ratinho aqui, e o ancestral comum dos primatas, que ainda é dicromata, mas chega um momento que ocorre aquela duplicação genética que eu falei para vocês, a gente vai ver mais para frente o que é ela, e nós passamos então a ter esses grupos aqui dos macacos do velho mundo, dos grandes primatas e de nós humanos como animais tricromatas padrão, né? Nós temos os daltônicos também, mas a tricromacia seria a norma de visão desses grupos. Quando a gente volta aqui e dá uma olhadinha, então, nos macacos do Novo Mundo, que são os macacos que nós temos aqui no Brasil, eles são indivíduos em que a dicromacia ainda é presente. Nós temos, sim, a tricromacia, vou explicar melhor já já, mas a dicromacia ainda é presente e ainda é maioria dentro desses grupos. Temos duas exceções, uma delas é no gênero Alouata, em que também ocorre a duplicação genética, e então esses animais também possuem a tricromacia como padrão, e o outro é o gênero Aotus, que esses indivíduos eles possuem apenas um fotorreceptor, então eles não conseguem comparar, né? É necessário que eu tenha dois fotorreceptores pelo menos para comparar e então gerar visão de cores. Como eles não possuem, eles possuem somente um, não ocorre a comparação, e esses animais então possuem uma visão em preto e branco. E aqui, então, para a gente entender o que é essa duplicação genética que proporciona a tricromacia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Para os macacos, então, do velho mundo, os grandes primatas, nós humanos e para o gênero Aloata, nós temos no cromossomo autossômico, lembrando que o cromossomo autossômico é um cromossomo que não é sexual, né? Nós temos a expressão gênica do fotorreceptor capaz de absorver comprimentos de onda curto na faixa do azul. E no cromossomo X nós temos a duplicação, então nós temos em um cromossomo X a expressão de dois fotorreceptores, o longo e o médio. E aí, então a gente tem a tricromacia como padrão. Mas nos macacos do Novo Mundo e alguns lêmures, isso é diferente. Nós temos ainda a expressão gênica do fotorreceptor capaz de absorver comprimentos de onda curto no cromossomo autossômico, mas a cada cromossomo X eu tenho a expressão de apenas um fotorreceptor. Então aqui a gente já consegue perceber que aqueles que são capazes de ter a tricromacia são fêmeas, porque é necessário dois cromossomos X, né? E não um. Então, se eu tenho um cromossomo X, eu vou ter apenas mais um fotorreceptor, eu vou ser dicromata. Então, machos são obrigatoriamente dicromatas. Mas as fêmeas ainda existe essa possibilidade de ter a tricromacia se não vir repetido o mesmo tipo de fotorreceptor nos dois cromossomos. Aqui nós temos alguns outros lêmures que são obrigatoriamente dicromatas e os primatas noturnos como monocromatas, porque possuem apenas um fotorreceptor. Então, gera imagem, mas não gera cor. E aí aqui a gente tem uma simulação do mundo dos primatas, vamos dizer assim, em que nós temos uma fêmea dicromata e uma fêmea tricromata. Aqui também se encaixam os machos, em que é possível averiguar algumas características essenciais para a vida desses indivíduos. Então, detecção dos outros indivíduos da sua espécie, detecção de alimento, detecção de predador. E a gente vê que a visão tricromata ela consegue diferenciar algumas cores das outras com maior facilidade do que um dicromata. Então, tem mais características dos pelos que são percebidas, os frutos aqui, os vermelhinhos, fica bem mais complicado de enxergar, de distinguir qual é o que está maduro, qual é o que está mais ou menos maduro, né? E também distinguir do background, da folhagem que esses frutos estão, assim como a detecção do predador, do background também fica um pouco mais difícil do que a previsão de um tricromata. E aí existem algumas hipóteses para manutenção da dicromacia, né, e para o surgimento da tricromacia, e as vantagens de que cada sistema visual traz. A manutenção dele é explicada mais ou menos pela seleção de balanceamento, né, o balancing selection, que é algo além do acaso, né, mais ou menos ele tem relação com o ambiente que aquele indivíduo, que aquela população está inserida.
Então, para a tricromacia, a gente tem como vantagem a detecção de frutos conspícuos, como a gente viu na outra imagem. Então, frutas, presas como insetos coloridos, folhas que são novas, geralmente são avermelhadas, então esses animais conseguem distinguir melhor, ter essa nuance melhor das cores, né? A detecção de predadores, então a gente tem aqui esse trabalho do professor Daniel, né? Que nós temos 4 quadradinhos, e um desses quadradinhos existe um predador, e foi feito com humanos esse teste, em que os humanos tricromatas acabavam achando mais rápido o predador dentro dessas 4 fotinhos. Então, o predador está aqui, eles conseguiram distinguir, achar esse predador do background, né, mais fácil do que os outros humanos dicromatas. Assim como também facilita a visualização, a distinção de alguns caracteres sexuais, ou até mesmo de encontrar o seu grupo, os outros indivíduos do grupo contra o background. A gente vai dar uma olhadinha num exemplo no próximo slide. E aqui, como vantagem da dicromacia, a detecção de insetos crípticos e objetos, alimentos camuflados, né, no background. Aqui é outro trabalho do grupo do professor Daniel, em que eles encontraram, então, que os saguizinhos, aqui os calitriquídeos, né, eles conseguem identificar esses alimentos aqui que estão mais camuflados, né, mais crípticos em relação ao background, mais rápido do que os indivíduos tricromatas, porque como eles têm menos informação de cor, eles conseguem, então, identificar esses alimentos, esses objetos, através de estímulos acromáticos mesmo. Então, através do brilho, do contraste, da forma, né? Então, eles são capazes de quebrar com mais facilidade os padrões de camuflagem dos insetos, por exemplo. Então, isso traz uma vantagem. E aí, aqui a outra imagem que eu falei para vocês, outra simulação, né, em que é possível ver mais uma vez aqui a facilidade de distinguir os frutos maduros dos não maduros, daqueles que estão verde. Como é mais fácil a gente enxergar aqui o mico-leão dourado contra a folhagem, o background que ele estaria inserido, já é mais difícil quando a gente vê numa visão de cromata, é quase da mesma cor da folhagem, né? E a detecção de predador. Aqui é uma simulação da visão monocromata, como do Aotus, por exemplo. Mas aqui eu vou começar a entrar na discussão, puxar a discussão para a parte ecológica que eu quero discutir no finalzinho com vocês. Então, apesar da gente ter dicromatas e tricromatas, o que acontece é que dentro dessa população que a gente vai estar olhando, das populações em si de primatas, vão ocorrer tipos de dicromatas e tipos de tricromatas. Então, não é padrão um tipo só de dicromata, um tipo só de tricromata. Vão existir indivíduos que apresentam algumas variações, combinações diferentes de fotorreceptor, faixas de absorção maior, faixas de absorção menor. Além disso, ainda tem algumas outras características, como a quantidade de fotorreceptor, de cada fotorreceptor que tem na retina do animal. E isso vai gerar para os indivíduos percepções de mundo diferente, às vezes sutis, mas que vão trazer talvez uma vantagem e uma desvantagem em relação ao outro indivíduo e em relação ao que ele está vendo, ao alimento que ele está buscando, por exemplo. Mas também existem vantagens, e aí é isso que eu quero conversar com vocês. Então, nesse trabalho aqui que é bem legal, eles levantam a hipótese, né, sobre partição de nicho, sobre como a visão desses indivíduos pode influenciar a partição de nicho. E a partição de nicho, ela nada mais é do que o processo no qual as espécies que competem entre si passam a usar o ambiente de diferentes formas, e assim elas passam a coexistir e não a competir uma com a outra diretamente. Então, aí a gente vai dar uma olhadinha em como o sistema visual pode estar ocasionando isso. Nesse estudo, a comunidade de primatas era maior, mas eles conseguiram, então, olhar a genética, os fotorreceptores, né, apenas dessas 5 espécies. Então, uma espécie do gênero Saimiri, mico de cheiro, uma do gênero Calicebus, Sauá, o Zogzog, aqui do gênero Pitécia, que é o Cuxiú,
do gênero Ateles, macaco-aranha, e aqui a gente vai forçar amizade, mas essa seria a exemplificação de um macaco barrigudo, do gênero Lagotrix. E aí, o que acontece? Essas duas espécies do gênero Ateles e o Lagotrix são espécies que são maiores. Elas possuem grupos também social, mas são corporalmente maiores do que essas outras espécies que estão no estudo. E como elas são espécies maiores, elas acabam que conseguem defender o recurso preferido delas de uma maneira mais eficiente. Elas acabam entrando em um combate e acabam vencendo esse combate devido ao seu próprio tamanho corporal. E aí, o que esses pesquisadores encontraram foi que, para essas duas espécies, existe apenas um tipo de tricromacia na população e dois tipos de dicromacia na população. Então, mostra para a gente que é algo bem específico, eles estão focados em um alimento específico, eles se alimentam principalmente de frutas maduras. E aí o interessante é que quando a gente passa a dar uma olhadinha nas espécies menores, o que existe para essas espécies são 3 tipos de tricromacias diferentes e de 3 a 4 tipos de dicromacia diferentes dentro das populações. E isso faz com que elas já são espécies mais generalistas, né? Mas possivelmente para evitar então a competição com esses indivíduos, elas passam a precisar procurar outros tipos de alimento, então mais insetos, frutas de outras cores, né? Outros tipos de recursos que não vão competir com esses primatas maiores. Então, ocorre uma partição de nicho e uma diminuição da competitividade entre essas espécies de primata. O mesmo é trabalhado aqui nesse outro exemplo que ele traz, em que a gente tem, a gente está olhando agora para uma espécie de sebos caputinos, em que em uma comunidade em que esse indivíduo está inserido, ele apresenta algumas porcentagens de fotorreceptores dentro da sua população. E essas porcentagens, essa quantidade de indivíduos com cada tipo de fotorreceptor, ela é alterada quando eu modifico a comunidade que esse indivíduo está presente. Então, aqui eu tenho o grande primata Ateles, que é o macaco-aranha, mas nessa outra população não tem mais, eu tenho apenas o bugio. E aí, o que acontece é a modificação, então, dos fotorreceptores mais presentes dentro da população de sebos, o que mostra que o que ocorre aqui é essa maior taxa desse fotorreceptor, porque possivelmente é um fotorreceptor que permite que esses indivíduos tenham uma competição menor com os gêneros atéreos. Então, essa é uma discussão que ainda está sendo explorada, ainda tem muito para se debater, mas eu trouxe aqui para vocês já terem uma ideia de como a gente pode utilizar a visão para trabalhar a ecologia. E aí eu gostaria de agradecer aqui ao Laboratório de Ecologia Sensorial, a todo mundo que está assistindo, e esse é o meu contato, caso fique alguma dúvida ou queiram conversar. E é isso, muito obrigada.